Olá, eu me chamo Flávia Tosato Borg e eu vou falar um pouco sobre espectroscopia no infravermelho na região do próximo e suas aplicações. Antes de adentrar de fato a técnica de infravermelho, eu vou falar um pouco dos princípios básicos, alguns princípios básicos para esse entendimento. O espectro eletromagnético ele é um conjunto de ondas eletromagnéticas de todas as frequências possíveis, e essas ondas são caracterizadas pela oscilação de campos elétricos e magnéticos. Essas ondas elas são geradas a partir do movimento de cargas elétricas aceleradas ou durante as transições eletrônicas, transições nucleares e transições vibracionais, entre dois níveis de energia quantizada. A faixa que temos estamos mais habituados é a faixa da luz visível, que varia de 400 a 730 nanômetros. E as demais faixas, elas são invisíveis ao olho nu. Então, falando propriamente dito do infravermelho, ele foi descoberto a partir de um estudo de William Herschel, onde ele estava medindo a temperatura dos comprimentos de onda através da incidência da luz solar num prisma. Então, ele ia do violeta ao vermelho, e ele percebia que essa temperatura ia aumentando. E a partir do momento que ele passou do vermelho, ele percebeu que essa temperatura ainda aumentava. Então, ele deu abertura, a partir disso, para novos estudos para além do vermelho. Ficou conhecido como infravermelho, e que posteriormente foi dividido a faixa em distante, médio e próximo. No distante, a faixa de comprimento de onda que é analisada é de 5.000 a 100.000 nanômetros. E os compostos que são mais observados são compostos inorgânicos. Já no médio, o comprimento de onda avaliado é de 2.500 a 5.000 nanômetros. E as ligações são nitrogênio-oxigênio, nitrogênio-hidrogênio, carbono-hidrogênio, oxigênio-hidrogênio, carbono-carbono, carbono, dupla carbono e enxofre-hidrogênio. Já na região do próximo, que é o interesse do nosso vídeo, que nós vamos falar bem mais para frente também, o que vamos detalhar mais, né? Compreende de 780 a 2.500 nanômetros, e as ligações são carbono-hidrogênio, nitrogênio-hidrogênio, oxigênio-hidrogênio e enxofre-hidrogênio. A partir que agora a gente conhece quais são as ligações e os compostos observados a partir da radiação infravermelha, precisamos entender no que se baseia essa técnica. Então, a espectroscopia na região do infravermelho, ela é baseada nas frequências de vibrações específicas das ligações químicas, que correspondem a níveis de energia vibracionais bem definidos, caracterizando essas ligações e, por conseguinte, os grupos funcionais presentes nas moléculas. A maioria dos compostos que fazem ligações covalentes, com exceção de algumas terras raras, absorvem várias frequências da região do infravermelho, através da interação da matéria com a radiação eletromagnética. Então, somente as moléculas que sofrem variação no momento de polo, durante seu estado rotacional vibracional, conseguem absorver a radiação infravermelha. Assim, moléculas de ligações simétricas, como H2 e Cl2, elas não vão absorver essa radiação. Então, sabemos que os átomos, eles não ficam fixos, né, nas moléculas, eles oscilam continuamente como consequências de diferentes vibrações e rotações dos tipos de ligação de cada molécula. E essas vibrações, elas são classificadas em estiramento e dobramento. A primeira delas é a vibração de deformação axial, ou estiramento. Essa variação ela é contínua na distância interatômica ao longo do eixo de uma ligação, então, entre dois átomos. E existem o modo simétrico e o assimétrico. Já as vibrações de deformação angular ou dobramentos, elas ocorrem uma variação
no ângulo entre duas ligações. E são 4. São 2 no plano, conhecidas como tesoura e balanço, e 2 fora do plano, abano e torção. Aqui é um exemplo de como seriam essas vibrações na teoria. A vibração de estiramento e as vibrações de dobramento. Para o infravermelho na região do próximo, as informações espectrais elas são mais complexas, então chamamos de bandas de combinação e sobretons. Essas bandas de combinação são combinações lineares das frequências normais ou múltiplos inteiros dessas. Por exemplo, uma frequência A e B, elas podem ser somadas, subtraídas, e dependendo da radiação incidida sobre ela. Então, por exemplo, nós temos então uma molécula de CH2, aonde podemos ter uma vibração de um estiramento axial e um estiramento angular. E aí, quando somadas, quando combinadas, elas vão aparecer um espectro em 2.320 nanômetros, uma banda no espectro de infravermelho próximo em torno de 2.320 nanômetros. Já os sobretons são bandas com valores de frequências correspondentes a números inteiros daquelas vibrações normais. Por exemplo, temos aqui, quando uma molécula uma ligação de maneira vibração normal, ela vai ter transições de níveis de um nível para o outro, assim, subindo um nível, outro nível. Já recebendo uma incidência de radiação infravermelho, ela vai vir do primeiro nível para o segundo nível, ou do primeiro nível para o terceiro nível. Então, ela vai ter crescimentos de múltiplos inteiros. Falando rapidamente de como funciona um equipamento de infravermelho de uma maneira geral, a gente tem uma fonte, que é onde essa fonte ela incide uma radiação infravermelha sobre a amostra e sobre a referência, um combinador de feixes, aonde ele vai dispersar a luz e diferenciar a amostra da referência, o quanto é transmitido de amostra e o quanto é transmitido de referência, e vai passar para a rede de difração, pode ser um prisma, que vai poder selecionar alguns comprimentos de onda, passando para o detector, e assim para o interferograma, que vai transformar num espectro, com as bandas de cada comprimento de onda. A amostra, hoje em dia, os equipamentos estão avançando, então já temos suportes, acessórios que possam colocar amostras sólidas, líquidas e gasosas, assim como vários tipos de fonte, vários tipos de combinações de feixe e também redes de difração, detectores estão sendo estudados. E o resultado desses equipamentos, eles trazem, então, um espectro muito complexo de interpretação. E por muito tempo, a região do infravermelho próximo, ele ficou muito esquecido quanto ao uso da região do médio, por não conseguirem informações atrativas nesses espectros. Então, um dos primeiros trabalhos publicados trazendo, então, a aplicabilidade do infravermelho na região do próximo foi em 1938, aonde foram feitas comparações entre os espectros de absorção do infravermelho próximo de moléculas de proteína em gelatina seca, em estufa, e gelatina saturada com vapor de água adulterada. Somente anos depois, com a evolução das pesquisas, no artigo de Weitzel, em 1983, mostrou o quanto essa técnica, nessa faixa de infravermelho na região do próximo, conseguia ter contribuições para a ciência. Então, alguns autores utilizavam nomes, títulos de artigos bastante curiosos para trazer as pessoas, para mostrar às pessoas que essa técnica era promissora.
Então, por exemplo, análise de reflectância de infravermelho próximo, adormecida entre as técnicas espectroscópicas. Espectroscopia de infravermelho próximo, o gigante está correndo fortemente. A história da análise de espectroscopia no infravermelho próximo, passado, presente e futuro, da técnica do sono, a estrela da manhã da espectroscopia. Esses 3 artigos, eles têm esses nomes, esses títulos curiosos, justamente para trazer outros cientistas, outros estudiosos, para mostrar a aplicabilidade dessa técnica. Fazendo uma pesquisa rápida para observar os anos, o quanto os artigos têm crescido à medida dos anos que os anos vêm passando, ou seja, com o avanço da tecnologia, observa-se que no ano de 2020 há um grande crescimento desse número de publicações, ultrapassando 260 artigos em um ano, das mais diversas áreas dentro das palavras-chave infravermelho na região do próximo e quimiometria. Trazendo para mais recente, nos últimos 5 anos, as principais palavras-chave utilizadas são quimiometria, análise de componentes principais, espectroscopia, análise de discriminantes, química, calibração, infravermelho próximo, controle de qualidade. As palavras que estão em maior destaque são as palavras que têm sido mais utilizadas como palavras-chave. Relacionando as palavras-chave com os principais autores e os principais países que têm publicado nessa área, podemos observar que a China ela tem grande contribuição no número de publicações, e a palavra quimiometria ela tem a palavra-chave quimiometria tem sido a mais utilizada. Com esses avanços, trouxe, então, a oportunidade da miniaturização e a portabilidade desses equipamentos, e possibilitando diversas vantagens, trazendo já, por exemplo, confiabilidade, já oriundo dos equipamentos de bancada. Eles são mais compactos, eles são mais rápidos nas análises e possuem baixo custo de aquisição e operação quando comparados aos equipamentos de bancada. E, na maioria das vezes, as análises são não destrutivas. Especificamente, eu vou abordar um equipamento, que é o Micronia, o microespectrômetro portátil. Ele abrange a região do infravermelho próximo na faixa de 1.676 a 908 nanômetros. Ele possui uma aquisição de 125 pontos a cada scan e tem uma resolução de 6,20 nanômetros de um ponto para o outro. Então, ele tem uma janela de 6,20 nanômetros. Aqui, nós temos o espectrômetro portátil. Ele cabe na palma da mão. Ele possui vários acessórios. Aqui eu destaco 2. Um suporte de fundo de vaio, onde pode ser utilizado para a leitura de sólidos e líquidos, e um suporte para líquidos. A diferença entre os dois é o modo de leitura. É possível ler no modo de transmitância e o outro no modo de reflectância. Esses equipamentos analíticos, eles geram grande quantidade de informações e dados, dificultando a interpretação sem o auxílio de outras ferramentas. E isso fez também com que o infravermelho na região do próximo ficasse esquecido, como dito anteriormente. Então, foi feita a junção desses dados com a quimiometria, que conceitualmente a IUPAC conceitua a quimiometria como aplicação de estatística e análise de dados químicos sobre as áreas de química orgânica, analítica, medicinal, planejamento de experimentos, simulações e outras diversas áreas que têm sido aplicada à quimiometria, que é um ramo que tem crescido consideravelmente.
Utilizando especificamente a utilização de equipamentos portáteis, a associação à quimiometria, observamos que tem crescido consideravelmente. Então, temos um número total de 94 artigos publicados de 2002 a 2021. Em 2020, temos um grande avanço, acima de 30 artigos publicados, e destacamos também que um dos principais países que publica nessa área é o Brasil. Eu vou falar um pouco de algumas aplicações deste equipamento, e também essas aplicações foram feitas no laboratório do professor Anderson Romão, Laboratório de Petroleômica e Forense. Em 2018, esse trabalho foi publicado, os autores eles utilizaram o micronir para identificar e codificar adulterações com café com nilon, em diferentes níveis de torrefação, bem como milhos e cascas e paus, como adulterantes, e utilizaram uma combinação de PCA e PLS. Os autores concluíram que a técnica associada à quimiometria ela é eficaz na identificação dos adulterantes, milhos e cascas e paus, e também na distinção da torrefação, claro, médio e escuro, quando feitas calibrações, calculadas algumas calibrações, obtendo limite de detecção máximo de 2,6 e um erro máximo de 6,6% em massa. O micronir, então, ele se torna um método promissor para a rotina de aplicações envolvendo a detecção e o controle de qualidade das amostras de café. Um segundo trabalho desenvolvido com o micronir foi distinguir cédulas de 50 e 100 reais, sendo entre autênticas e falsas, apreendidas pela Polícia Civil do Espírito Santo e produzidas também pelas impressoras comerciais do tipo DeskJet e Laserdisc. E os autores, eles trouxeram como conclusão que, através desses resultados, foram possíveis observar que algumas regiões nessas cédulas apresentavam maiores eficiências para determinar se eram falsas ou autênticas essas cédulas. Essas regiões são quebra-cabeça, impressão digital, alto relevo, microimpressão e marca d'água. E também concluíram que a técnica de micronir, aliada a ferramentas quimiométricas como o PCA e o PLSDA, possibilitaram o desenvolvimento de métodos analíticos, desenvolvimento de um método analítico portátil não destrutivo, rápido e barato, quanto considerando outros equipamentos na área de documentoscopia forense, e assim contribuindo para a análise em tempo real da autenticidade dessas cédulas de reais. Um outro trabalho também na área da química forense foi publicado, desenvolvendo métodos analíticos através de um instrumento portátil associado a modelos quimiométricos para a quantificação e a classificação de drogas de abuso e medicamentos. E eles trouxeram que a técnica de micronir, aliada à quimiometria, ela se torna uma ferramenta poderosa na área de química forense. Para a quantificação de cocaína, os valores de RealMed de previsão obtidos foram de, no máximo, 6%. E para a análise de selos, eles conseguiram discriminar as amostras entre LSD e derivados de NPOM, enquanto que para os comprimidos de êxtase, eles diferenciaram em 5 grupos de compostos químicos. Por fim, os resultados para as análises de medicamento indicaram que a falta de controle de qualidade, como dosagem, estavam distintas o que estava específico nas embalagens ou mesmo na falsificação desses medicamentos. Um outro trabalho que foi desenvolvido, foi feito um estudo sobre a conformidade de 115 amostras de combustíveis que foram apreendidas no estado do Espírito Santo, e as técnicas de micronir, fotômetro e análise de ressonância magnética nuclear de hidrogênio.
foram comparadas os parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo. Então, eles chegaram à conclusão de que as análises realizadas pela ANP mostraram apenas 4 amostras não conformes, uma de gasolina e 3 de etanol. Pela técnica de fotometria, apenas 14 amostras de gasolina possuíam o teor de etanol permitido pela legislação, cerca de 27% volume e volume. Já para a técnica de RMN de hidrogênio, foi possível verificar não conformidades pela presença de compostos aromáticos e olefínicos nas amostras de gasolina, o que não é permitido, e também de diesel, e bem como metanol nas amostras de etanol, combustível. Também é importante destacar a eficiência do micronir quando aliado a métodos quimiométricos para indicar não conformidades apresentadas tanto pelas técnicas de RMN quanto pelas técnicas de fotometria. Um outro trabalho que foi desenvolvido foi a avaliação da adulteração em carnes. Então, foram feitas misturas binárias, eles avaliaram algumas misturas binárias e ternárias de carnes de boi, bovina, de frango e suínas, e como conclusão, as misturas binárias com os melhores resultados foram alcançados para prever o conteúdo de frango nas misturas de carne, e para as misturas ternárias, o desempenho analítico foi considerado bom para a previsão do teor de carne bovina na mistura ternária. Finalmente, eles também avaliaram dois modelos quimiométricos, o PLS e o modelo SRV, e eles perceberam que o modelo SRV resultou parâmetros de desempenho superiores aos modelos de calibração PLS. E trago um último trabalho em que foi desenvolvido uma metodologia para identificar e quantificar adulterantes em azeite de oliva extra virgem, utilizando modelos quimiométricos para quantificar essas adulterações. E depois eles aplicaram 12 amostras de azeite comerciais para quantificar o teor de óleo de soja. E todos esses testes foram comparados com análises físico-químicas de acidez, índice de peróxido e absorvância ultravioleta nas amostras comerciais. Eles concluíram que a precisão dos modelos PLS indicou que o modo de leitura-transmitância apresentou melhores resultados quando comparado ao modo de reflectância. As alterações das amostras comerciais de azeite, as misturas binárias de amostras comerciais, os óleos vegetais e as misturas binárias, azeite extra virgem e óleos vegetais, também foram avaliados por PCA e SINCA. E estes modelos diferenciaram as amostras comerciais de acordo com as informações contidas em seu rótulo. Além disso, identificou as amostras de azeite no conjunto de dados com as misturas. Esses resultados, eles estão em excelente concordância com os resultados físico-químicos que corroboram com os limites de regulação. Nesse estudo, eles trouxeram a aplicabilidade do micronir em virtude das técnicas utilizadas para o controle da qualidade dos azeites. Então, o controle da qualidade hoje é feito a partir de propriedades físico-químicas e utilizando o equipamento de maneira rápida, e foi possível identificar e quantificar a presença de adulterantes ou não nas amostras de azeite. Tendo em vista essas tantas aplicações da técnica de infravermelho na região do próximo, mesmo com uma faixa mais reduzida, podemos concluir que a espectroscopia de infravermelho na região do próximo ela tem grande aplicabilidade em diversas áreas, e não somente na química. E a portabilidade do instrumento traz inúmeras vantagens, como rapidez nas análises, realização em loco, menor custo frente a equipamentos de bancada, entre tantas outras já citadas vantagens,
E o uso da quimiometria como ferramenta de interpretação dos dados gerados, tanto qualitativos quanto para a calibração multivariada, proporcionou à técnica um avanço considerado. E diante disso, a espectroscopia de infravermelho na região do próximo, sendo um instrumento portátil e utilizando ferramentas quimiométricas, tem sido considerado uma grande combinação para a área não só de química analítica, mas outras áreas. Algumas referências utilizadas para essa aula, e também gostaria de agradecer a atenção, muito obrigada. Segue meu e-mail para alguma dúvida. Muito obrigada.